O vento descia da serra como se levasse consigo o que restara de uma casa. Papéis, ossos de riso, lembranças que se desprendiam em filetes frios. Valentina apertou a mala contra o peito e sentiu, além do peso do tecido gasto, o calor molhado do corpo de Gitana encostado nela. Não tinha lugar para voltar. A casa onde crescera fora reduzida a vozes que a expulsavam. Segurou a cabeçada do tambor daquela voz, a voz de sua mãe, e pôs um pé à frente do outro por um caminho que cheirava a poeira, feno e promessas quebradas. Se esta história te tocar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Conte também nos comentários de que cidade você está. Queremos saber onde essas sementes de esperança estão sendo plantadas. O grito vinha da varanda baixa, atravessando a manhã como um cajado. Ricardo estava em pé com as mãos no quadril, a sombra da caminhoneta recortando seu corpo. Ao lado, Mateu e Bruno riam como cães sem coleira. Ricardo atirou a palavra como quem joga uma pedra. Fique com esta vaca e suma. A voz não pedia, expulsava. Valentina olhou para a Gitana. A vaca mastigava indiferente, as orelhas movendo-se como velas ao vento. Era o último pedaço vivo que restava do mundo da menina. Dentro da mala, uma manta vermelha, o rebozo da mãe, algumas roupas e um caderno com receitas de queijos anotadas em letra torta. A mãe lhe aprendeu assim, com mãos, cheiro e paciência. Era esse o ofício que agora vale mais que qualquer título escrito em papel. Na estrada, as pedras davam e tiravam ritmo. O respiro da manhã era úmido. A serra soltava pequenos suspiros, como se lamentasse também. Pessoas nas encruzilhadas olhavam de canto, alguns desviavam o passo, outros baixavam o olhar. Valentina sentia as costas do mundo viradas contra si, mas também, em algum lugar, um peso diferente, a responsabilidade de transformar o leite em vida. No fim da tarde, São Miguel apareceu entre nuvens finas de poeira e fumaça, como uma promessa modesta. O mercado cheirava a pão fresco e a especiarias, vozes se empilhavam, crianças corriam com laços de fita, e do lado de fora da padaria, Dom Arturo ajeitava sacos de farinha como se fossem pequenos templos. Ele teve a firmeza de quem reconhece fardos. Quando Valentina aproximou Gitana do bebedouro improvisado, Arturo enxugou as mãos e ofereceu um pedaço de pão. Não se vê tantos olhos tão grandes por aqui, disse, mais observando do que perguntando. Anda, menina, deixa a vaca, venha até minha banca. Não pode andar sozinha por estas ladeiras. Dona Isabel morava num porche de madeira escorado por anos de ventos e lembranças. Era pequena e seca, com um olhar que passava reto pelo rosto das pessoas como faca que separa o que é verdade do que é mentira. Tinha mãos fortes, como de quem amassou muita massa e também muito medo. Quando conheceu Valentina, inclinou a cabeça e sentiu o cheiro do rebozo, o mesmo perfume de sal e erva que trazia memórias próprias. «Trouxe leite?» perguntou. Valentina acenou. A velha sorriu um pouco, e naquele movimento havia uma decisão tomada sem palavras. Ali havia trabalho. Havia também, imperceptível, uma afinidade que vinha da perda. Isabel também perdera, anos atrás, uma vida que amara, perdera, portanto, partes de si. E agora, como quem recolhe pedaços de barro, começou a moldar outra pessoa. O abrigo era uma cabana com sombras longas. À noite, Valentina remexia as coisas da mala e encontrava bilhetes de sua mãe, instruções breves. Aquecer o leite, cortar a coalhada, apertar o sal com o dorso da colher. A memória dela estava em cada dobra do rebolso. Fazia calor no interior da cabana, não pelo fogo, havia lenha e uma panela velha no fogão, mas pela presença de uma missão herdada.
A queijaria de Valentina nasceu em um canto. Uma mesa de madeira, uma cuba raspada do leite ainda quente, o calor da mão que amassava a coalhada e o aroma que vinha quando o sal se encontrava com o fogo. A primeira vez que abriu a panela e viu a coalhada tomada, engoliu seco, como quem vê pela primeira vez a filha achar as pernas para andar. Dona Isabel observava, às vezes corrigindo, às vezes ficando só com os olhos em fenda, como quem lê uma escritura. Havia técnicas que Valentina aprendera olhando a mãe. Outras, Isabel trouxe de sua própria tradição, de tempos em que havia mandado queijos para mesas maiores do que a sua. Tem que escorrer devagar, menina, disse Isabel. O segredo não é apressar. O queijo é como a vida, quer ser tratado com respeito. Valentina apertou o pano e sentiu a textura do sorro entre os dedos. Era frio e pegajoso, e havia ali, no cheiro do curado, uma promessa de sustento. As primeiras vendas foram silenciosas. Dona Arturo levou um pedaço ao comprador de sempre, um homem de bigode que possuía um pequeno café na praça central. Dona Remédios colocou uma bandeja com fatias no seu balcão. Prove, garanto que vende. E logo os pedaços se esgotaram. O queijo tinha um cheiro que lembrava montanha e pão, um ligeiro toque de fumaça e cremosidade que se derretia na mão, mostrando consistência e tempero preciso. Senhor Aguilar, quando provou, fechou os olhos como quem reconhece algo antigo. Isso é ouro branco, murmurou, e o apelido pegou como pólvora boa. Com cada venda, crescia também a curiosidade, e a curiosidade tem pernas que chegam onde as pessoas não querem. Ricardo passou pela praça em uma tarde de sol e ouviu o nome de Valentina ligado ao sucesso de Isabel. A ganância é uma coisa que acostuma a ver outros olhos como donos de algo que deveria ser seu. Ricardo, Mateu e Bruno trocaram olhares. O assunto da herança voltaria, pensaram, e quem observa uma chama pensa logo em puxá-la. A vida nova trazia ensaios de alegria. O porte ganhou cortinas limpas, o rebolso da mãe foi pendurado como bandeira no varal. Gitana pastava entre cercas remendadas. Valentina aprendeu a marcar horários. Ordem ao romper do dia, fervura nas horas quentes, prensa ao cair da tarde. O ritmo do trabalho deu-lhe alicerce. Em noites de lua, ela sentava no patamar com a mantinha da mãe e deixava que a respiração da vaca marcasse um compasso que acalmava as lembranças mais afiadas. A voz de Ricardo, a mesa vazia, a varanda sem rezos. O rebozo cobrira os joelhos e no tecido havia um cheiro que ela deixava no peito para lembrar que alguém amara seu rosto. Mesmo com a rotina, Valentina não passou ilesa ao ridículo público. Havia quem apontasse e sussurrasse. Fique com essa vaca e suma, foi dito por muitos, sem lembrar que palavras podem ser ferroadas que sangram tempo. Mas surgiram também vozes de apoio. Uma vizinha trouxe um pote de pimenta caseira, um rapaz ajudou a consertar a cerca e do outro lado da praça, um advogado minoritário, jovem, olhos vivos, escutou sobre o drama e ofereceu ajuda discreta. A comunidade, com sua rede de favores e ouvidos, transformou-se em porto. 2 meses se passaram e Valentina começou a explorar receitas mais complexas. Aprendeu a curar queijos em lenha, a experimentar tipos de coalhada, a aparar bordas e a polir rótulos desenhados à mão. Havia um prazer artesanal nas finas raspas que se fazia para que a casca ficasse dourada, como quem arruma um rosto que vai ao baile. As vendas cresceram, o nome de Valentina corria entre mesas de café e daqueles que traziam turistas nos fins de semana. O que era simples, leite transformado em queijo, havia adquirido ares de narrativas, a menina que fizera de uma vaca uma tábua de sustento. Uma noite, ao fechar a queijaria, Isabel sentou-se junto a Valentina no batente. O silêncio entre elas era de fábricas que fecham e deixam um cheiro de metal pelo ar. Tem dias que o mundo pesa, disse Isabel, quebrando a quietude. Mas não é o mundo que carrega você, é você que aprende a carregar seu lugar nele.
Não deixe que ninguém escreva sua história com tinta suja. Valentina olhou para a velha e viu nos olhos tremidos histórias inteiras de perda e de coragem. Prometo, disse, e a promessa soou simples, mas firme como uma pedra colocada uma sobre outra. A fama pequena trouxe inevitavelmente olhares de cobiça. Ricardo não só observava, como fazia gestos que pareciam matemáticos, calculando o que precisava para restituir o que seu orgulho perdera. Reuniu o minotário local e falou em papéis antigos, em registros que, segundo ele, davam-lhe direito sobre Gitana e sobre qualquer coisa que procriasse na propriedade. Mateus e Bruno gravaram-se como testemunhas de uma história que eles queriam reescrever. A palavra direito foi martelada como um prego, forte, agressiva, capaz de arrancar a tábua do chão. Valentina recebeu o aviso numa tarde de feira. Um funcionário da prefeitura, de maneira protocolar, deixou um papel dobrado no balcão da padaria onde trabalhava do dia. As palavras pareciam sinceras demais para aquilo que significavam. Intimação, reavaliação de bens, possível ação de retomada. O papel soou como um trovão pequeno demais para destruir uma casa inteira, mas grande o bastante para trazer medo. Ela levou o documento até Isabel, que o segurou com mãos firmes e olhou por cima dos óculos. Eles vão tentar levar o que acham seu por herdade, disse a velha, mas não somos só nós aqui. A comunidade lembra. O advogado que aparecera tempos antes voltou à cena com pastas e olhos determinados. Era um homem de cidade, mas com raízes no campo. Lembrava o rosto de sua mãe em mesas de olaria e sabia que justiça não se apressa com raiva, mas com provas. Vamos precisar de testemunhas, afirmou. Do seu lado, Valentina, precisamos de nomes, memórias, qualquer coisa que mostre que a vaca era legado da sua mãe. É uma disputa suja, mas com verdade, a verdade tem jeito de aparecer. Enquanto arrumavam documentos e conversavam com vizinhos, Valentina lançou mão do único recurso que realmente possuía, a memória oral. Visitou quem lembrava da mãe, colheu relatos sobre como ela tratava a Gitana, sobre o cheiro do leite no fogão, sobre festas em que o queijo era a oferenda principal. As pessoas trouxeram lembranças que pareciam pequenas, mas que somadas formavam uma trama sólida, registros de compra, testemunhos, até um bilhete antigo em que o pai de Valentina, agora ausente sem voz, havia escrito que a vaca fora dado à esposa para garantir o sustento dos filhos. Cada pedaço colado formava a esperança. A comunidade ecoou em favor dela. Donas de banca, vaqueiros, o sacerdote da capela, até o vendedor de tecidos que lembrava de ver a mãe de Valentina carregando o rebolso pela rua, foram chamados a depor. A força daquela cidade pequena era um tecido de fios brutos, mas reunidos podiam sustentar peso. Ricardo, por sua vez, não dormia em paz. Agiu por fora, soprou em ouvidos frágeis, ofereceu dinheiro a quem achava que podia comprar silêncio. A agressividade aumentou em sombra, a batalha, inevitável, começava a tomar forma. E então, na noite anterior ao primeiro dia de julgamento, algo que parecia uma tempela de vento bateu nas janelas do Porsche. Valentina caminhou até o cercado e acendeu uma lamparina. Gitana estava calma, os olhos grandes refletindo a luz. No chão, marcas novas, pegadas que não eram de pessoas comuns. Marcas de botas recentes. Havia alguém rondando. A respiração de Valentina ficou curta, como se a serra tivesse apertado o peito. Do outro lado, a sombra de uma caminhonete se aproximava. Não havia tempo para gritos, havia tempo para segurar com firmeza aquilo que era seu e, acima de tudo, para chamar por ajuda. As horas seguintes foram de vigilância e de conversas sussurradas. A comunidade reuniu-se, mais por instinto do que por conselho, e armou-se de defesas práticas, luzes acesas, vigílias discretas entre os muros. Ninguém queria que a violência se transformasse em sangue. Havia lei e havia polícia.
Mas também havia a sensação, quase palpável, de que algumas pessoas entenderiam a lei como mera sugestão quando o pote de riqueza começasse a ferver. O mercado amanheceu com uma tensão que se sentia nos passos mais rápidos e nas bocas fechadas. Valentina levou uma caixa do melhor queijo ao centro da praça, não para desafiar, mas para afirmar sua presença. Senhor Aguilar passou e sorriu, comprou mais do que o normal, e por instantes tudo parecia que voltaria a seu curso regular. Mas então, como nuvem que encobre o sol, um corte estava por vir. Ricardo apareceu com um documento nas mãos e uma expressão que não escondia satisfação. Atrás dele, um homem com roupas de advogado soltava palavras feitas para intimidar. O murmúrio cresceu, olhares se dividiram entre a coragem de Valentina e a imponência do papel. "Vocês não entendem!" gritou Ricardo num acesso de autoridade. "Isso deve ser revisto. Há papéis que provam que tudo isso pertence à nossa família." O notário que o acompanhava abriu um livro e bateu uma mão com certeza sobre a fala. Os mercados costumam ser lugares de festa. Naquele dia, frutas e pães testemunhavam um racha que parecia não ter fundo. Valentina sentiu o sangue mexer na garganta. A praça virou tribunal e palco ao mesmo tempo. A voz do advogado jovem ergueu-se com clareza. "A lei será cumprida. Vamos apresentar testemunhas. A verdade não é barulho, é prova." E assim começou o confronto que poderia decidir mais que o destino de uma vaca. Poderia decidir se uma vida de trabalho seria reconhecida como história digna de respeito. As palavras iam como pedras e inércia se formava ao redor de quem tinha medo. Mas havia ainda uma coisa que não cabia em papéis: o amor de uma comunidade que, quando chamada, sabia se levantar. A tensão ficou densa como fumaça de fogão. Valentina segurou o rebozo e sentiu sob os dedos a costura que a mãe fizera. Era uma linha que atravessava gerações, uma costura que ninguém poderia desfazer sem mostrar o nó. Ela estava pronta para falar. A voz tremia, mas não por fraqueza. Quando o momento chegou, falou com simplicidade, puxando da memória nomes e fatos. As festas em que sua mãe levou o queijo, as noites em que a panela fervia e a rua cheirava leite, o bilhete escondido no baú. Cada palavra era uma pá de terra sobre o rumor de injustiça. Os rostos na praça aproximavam-se, como se cada um puxasse do próprio baú uma lembrança que servisse de testemunho. No entanto, ninguém naquele dia poderia prever o que a madrugada revelaria. As pegadas de botas, observadas na corrida de vigília, eram apenas o prenúncio de uma noite em que se escolheria entre furto e confronto. Valentina sabia que proteção não vinha só de leis, vinha de gente que cuida e que age. E assim, ao fechar a boca do ofício pela noite, sussurrou para a gitana: "Aguenta mais um dia, minha menina. Ainda há quem acredita. Ainda há quem lute. E quando amanhã vier, veremos o que o destino trará. Uma justiça que nos acolhe ou o rugido de quem não conhece limites." A madrugada desceu lenta e por trás das montanhas estrelas se apressaram em esconder-se. Havia uma espera pesada e febril. Valentina não sabia se o amanhã traria vitória ou mais dor. Sabia apenas que cada roda que girava naquela vila trazia também a possibilidade de redenção. E prometeu, em pensamento, que o nome de sua mãe, aquele presente de pele e de leite, não seria levado por mãos sujas. A praça amanheceu outra vez. O sol vertia seus primeiros fios e com eles vieram vozes. Mas havia algo novo. Pessoas que na noite anterior haviam decidido não mais olhar de canto. Formaram-se fileiras de apoio, rostos enfrentando o medo com o que podiam dar, palavras, documentação, testemunhos. Ainda assim, a sombra de Ricardo pairava.
O confronto público que se anunciava não seria apenas verbal, seria uma prova do que uma comunidade está disposta a defender. E enquanto a porta do notário se abria para ler as intenções de Ricardo, um som cortou o ar, vindo de longe, o bafo de uma sirene. Nem todos sabiam ainda que a lei, quando chamada, pode chegar para proteger, e que há no mundo quem invente coragem para ligar um telefone e pedir a presença da autoridade. A polícia, então, caminhava pela rua de terra batida com passos que ecoavam em toda a praça, reduzindo por um momento a diferença entre medo e ordem. Valentina respirou fundo. Não tinha certeza do que o dia traria, apenas que a cidade estava acordando para decidir. E enquanto os primeiros clientes se aproximavam, atraídos pela curiosidade ou pelo apetite, ela ajeitou uma bandeja, pôs o queijo recém-prensado e deixou que o cheiro se espalhasse. O ouro branco brilhava sob a luz, e no seu brilho estava também a promessa de que, fosse qual for o resultado, havia algo que não poderia ser arrancado. O trabalho honesto, a memória, o cuidado que transforma leite em sustento e dignidade. Os passos da polícia mingaram a algazarra, e por um momento a praça esteve apenas ocupada pela respiração da gente e pelo chiliar das aves. O notário pigarreou, folheou o livro e ergueu a cabeça como quem procura a verdade numa página. «Direi às testemunhas», disse, com a voz que mistura dever e cansaço. Ricardo, erguido como se a própria lei repousasse em seu peito, não disfarçou o alfinete nas mãos. O jovem advogado ao seu lado passava papéis de um bolso ao outro. A roupa nova não lhe protegia da ansiedade que tremia nos dedos. De quando em quando, um homem do lado de fora olhava para a rua, como quem precisa medir a distância entre coragem e fuga. O primeiro a falar foi Jonas, o vendedor de cordas. Tinha a fala curtida de quem conta histórias aos transeuntes e às vezes acrescenta detalhes que tornam mais interessantes o que já foi contado. Jonas descreveu um dia antigo. Vi Valentina puxar um leite tão cedo quanto o galo. Levava o balde na cabeça e cantava uma cantiga miúda. A vaca vinha atrás mansinha. Seus olhos cruzaram com os de Ricardo e houve um murmúrio. Nunca vi ninguém trazê-la amparada por outro homem. Era a fazenda dela dos tempos da mãe. Ao ouvir isso, um dos homens que acompanhava Ricardo resmungou e tentou interromper. O policial ao lado fez sinal para que calasse. A lei, naquele momento, parecia ter mais pressa por ouvir do que por punir, e ouvir, naquele círculo, significava lembrar-se. As ruas guardavam memórias que não cabiam em papel. Passou-se a palavra a Iracema, que tinha, no rosto, marcas do tempo e uma memória firme como martelo de ferreiro. Ela contou das noites em que a panela fervia, das luas em que amamentara filhos alheios, das vezes em que Valentina levava leite à sua casa quando a própria tinha ficado seca. Se a cidade fosse casa, diria que era semeada pela mão da mãe dela, falou Iracema com voz grossa. Eu provei o queijo que ela vende. Quem quiser perguntar, pergunte aos que comeram. A justiça não nasce só de pergaminho, nasce de quem comeu do mesmo pão. Os rostos da praça inclinavam-se, e da roda brotavam nomes, momentos, detalhes pequenos como sementes. A fita que a mãe de Valentina costurou no rebozo, a marca no banco onde ela costumava amassar o queijo, a risada que vinha quando o primeiro queijo saía do sal. Era uma corrente de lembranças. Ricardo apertava as mãos como se aquela corrente o estrangulasse. Quando o jovem advogado de Ricardo pediu a palavra, trouxe consigo um maço de papéis que cheiravam a cartório e tinta nova. Temos documentos que comprovam a posse, disse ele, com uma frieza de quem aprende cedo a separar as palavras das vidas. Houve um sussurro da multidão. Compra, repetido como se fosse um feitiço que poderia desfazer uma história inteira. Valentina sentiu o chão se mover sob a sola dos sapatos. O notário não sorriu, pediu que se apresentassem os papéis.
Um dos guardas, com um gesto protocolar, recolheu os documentos e estendeu-os ao notário. Ele leu, os lábios formando as sílabas como quem tenta entender uma língua estrangeira. Ali havia assinaturas, carimbos e algo mais. Um nome que parecia impresso com certezas: Ricardo. A cidade, que até então se sustentava de memórias, sentiu o peso de uma letra oficial. Tecnicamente, aquilo era a prova. Mas nas mãos de Iracema surgiu então um envelope minúsculo e gasto, que ninguém havia notado antes, e que fazia notar a própria palha da praça mais importante que o selo no papel. Dona Amélia, a mulher que guardava os baús da freguesia, aproximou-se devagar. "Encontrei isto no baú da mãe de Valentina", disse ela. Sua voz era baixa, mas firme. Veio junto ao avental e estava escondido entre os tecidos. Nunca disse nada porque pensei que uma lembrança é íntima. Do envelope saiu um bilhete amarelado, escrito com uma caligrafia de outro tempo. Havia nele nomes, datas e no canto um risco que mais parecia um coração. O notário estremeceu quando pôs os olhos na letra. Era a assinatura da mãe de Valentina, e o bilhete trazia um trecho que falava de destinar a quem cuidar do rebanho, datado de muitos anos. "É memória", comentou o notário, quase para si. "Não é registro formal, mas é algo." Ricardo alçou a voz, reacendendo a chama do conflito. "Cartas velhas não valem contra registros", gritou ele. "Isto é teatro. Eu comprei", e repetiu como se a compra fosse mágica que transforma o que é em seu. Silêncio. Valentina sentiu o coração martelar. Podia-se notar nas frestas do seu rebozo uma costura apertada pelas unhas que a mãe costumava fazer quando trançava o pano. Era como se a própria roupa a protegesse com histórias. Então, um menino da rua, Ezequiel, que vendia água nas tardes de verão, ergueu a mão. Quando ganhou espaço, falou com a naturalidade dos que não sabem da gravidade das coisas. "Eu vi, na noite passada, um homem alto com botas saindo lá na esquina, vindo da casa do senhor Ricardo. Passou correndo. Depois, no caminho, vi um fio de corda arrastando no mato. Eu percorri para ver e a gitana estava assustada. Não a vi mais no mangueirão." Um rumor correu. "A gitana? A vaca", completou ele, como quem conta um segredo. A praça caiu cabeça. A verdade, que até então estava sendo dita em voz legal, encontrava corpo numa frase de menino. Valentina sentiu o ar fugir-lhe do peito. "Gitana não estava aqui esta manhã?" perguntou alguém. Foi então que um homem, o caseiro da propriedade de Ricardo, aproximou-se com passos trêmulos. Seu rosto mostrava a cor de quem dorme poucas horas. Não era um homem de palavras fáceis, antes de ações medidas. Ele olhou para Ricardo como se pesasse algo que havia sido pedido e que não coube no coração. "Fui eu", disse, depois de um minuto que pareceu mais longo. "Disseram-me para levar umas vacas para o curral do senhor, pegar de madrugada para não chamar atenção. Eu fui, mas a gitana fugiu no caminho. Não sei onde foi. A confissão une arrepios. Havia um homem comigo, não sei o nome, só sei que usou bota pesada e falava baixo." Ricardo empalideceu. "Isso não é verdade", bufou. "Meu caseiro mente para me ferir. Ele quer o favor do povo." As palavras foram como pedrinhas jogadas em água parada, provocando círculos que iam tocar a margem. O policial, que até então mantinha postura de observador, agora se aproximou. "Faremos um boletim", anunciou. "Ninguém deverá sair com a vaca sem autorização. Vamos colher depoimentos e seguir com a investigação." Seu tom era legal e ao mesmo tempo humano, parecia medir o peso de cada escolha. Enquanto isso, Valentina sentiu um calor preencher a garganta. Era a mistura de medo e uma decisão que não cabia mais em sua alma. Não deixaria que a vida que a mãe lhe dera fosse arrancada com desculpas. Andou até o centro da praça, onde a multidão abria um espaço, e colocou a mão sobre o rebozo, como quem segura uma promessa. "Gitana pode estar com medo", disse, olhando Ricardo nos olhos. "Mas Gitana é minha. Foi de quem me ensinou a andar.
Não vou ver aquilo que ela deu de leite ser arrancado por quem tem mais papel que memória. Do outro lado, Ricardo parecia mais derrotado que antes. Seu rosto, de traços duros, era agora sulcado por uma pressa velha, não perder aquilo que acreditava que lhe pertencer. Apresentarei testemunha, disse ele, um homem da cidade que pode assegurar a compra. Nesse instante, uma mulher estrangeira ao círculo, que até então observava calada, largou em pequeno choro e levantou-se. Era a esposa do alfaiate, moça de fala mansa, conhecida por costurar roupas das noivas da vila. Não precisa de mais papéis, falou ela, com voz que tremia. A noite em que a gitana sumiu, ouvi passos vindo do lado de Ricardo. Vi uma marca nova na bota dele. Não sei nome nem contrato, mas sei ver quando algo foi tirado com medo. Sua coragem fez cessar o som das conversas. Um velho, um dos que sempre ficava mais ao fundo, aproximou-se então, esgueirando-se com a bengala. Era o médico aposentado, que lembrava de tudo e às vezes não queria lembrar. Tinha nas mãos algo que havia guardado por anos, uma etiqueta metálica com números e a marca do curral antigo. Eu lembro quando a mãe de Valentina veio comprar a primeira vaca, disse ele. A marca desta etiqueta era do animal. A gitana nasceu aqui, pôs o mesmo nome, não confundo. Deu o objeto ao notário. Era pequena e amassada, mas o suficiente para virar um pivô naquela manhã. A confusão cresceu como nuvem que se espraia. O notário colocou as etiquetas, os bilhetes, os documentos e olhou para Valentina como se tentasse enxergar no rosto dela a substância de tudo aquilo. Havia, porém, algo que o papel não fazia entender. A vida inteira de uma mulher costurada no rebozo. No meio do furor, um grupo de mulheres puxou a mão de Valentina para o lado. Fica calma, disse Iracema, apertando seus ombros. Se Gitana foi levada, nós vamos buscá-la. Não vamos permitir que a memória seja vendida. Foi nesta promessa, dita baixinho, que brotou a decisão que mudaria o rumo do dia. A comunidade não só lembraria, mas agiria. Do outro lado da praça, Ricardo recuou, os lábios apertados como quem sente o chão afundar. Vou para o meu escritório, murmurou, e saiu escoltado por 2 homens. Por trás, as janelas se abriram e alguns vizinhos espiaram, curiosos e temerosos. A polícia começou a tomar depoimentos, a recolher papéis e anotar contradições. Havia no ar o cheiro de queijo e o de poeira, e numa das barraquinhas, o cheiro do café fresco que alguém oferecera aos guardas. Enquanto isso, Valentina caminhou até o canto onde Gitana costumava comer e ficou ali, como se pudesse atrair a vaca com a lembrança do próprio corpo. A praça, que tantas vezes fora lugar de comércio e de festa, tornara-se palco de uma busca que misturava justiça e família. Quando o noticiário do cartório terminou, o notário ajeitou os óculos e falou: "Vamos por hora suspender a transferência até que se apure o sumiço da vaca. Havendo prova maior, restituiremos o que for da lei, mas até lá ninguém tira o animal do lugar onde se encontra." A frase caiu como uma bênção incerta sobre Valentina. Não era vitória plena, mas era um alívio que permitia respirar. Não obstante, havia um rumor que crescia em volta. A gitana podia estar longe, vinda da estrada ou escondida em alguma sombra. O fato de um caseiro ter assumido parte da responsabilidade indicava que a noite ainda guardava respostas. Havia peões que podiam ser interrogados, caminhos a seguir, trilhas na ramada onde o luar ainda lia os nomes dos passos. Valentina, ao ouvir a suspensão da transferência, sentiu o corpo ceder por um instante e depois ergueu-se com outra determinação. Não esperaria só papéis. Chamou algumas mulheres e 2 rapazes da vila. "Vamos procurar", disse ela. "Onde houver trilha, vamos seguir. Onde houver vestígio, vamos perguntar. Não deixaremos Gitana sozinha." E assim, naquele fim de manhã, quando o sol já punha a praça numa luz mais quente, um pequeno grupo juntou-se para rastrear as pegadas que a noite tinha prometido revelar.
Enquanto o notário organizava os depoimentos e a polícia registrava as declarações, Valentina pisava firme na poeira, sentindo, a cada passo, a força de uma história que se recusava a desaparecer. Do alto da rua que levava à serra, um menino apontou algo que fez o coração de Valentina apertar. Marcas de roda e, ao lado, pegadas de botas que iam até a trilha do mato. As pegadas eram recentes, a terra ainda não seca em torno delas. Venham, chamou Valentina, e partiu, levando a comunidade com ela, como quem carrega uma roupa avessa até a luz. O percurso ia estreito e o cheiro do capim esmagado subiu como testemunha. O grupo, liderado por Valentina, avançou numa fila que parecia costurar a terra. A cada curva, o silêncio do mato era cortado por um rumor de galhos. Então, depois de uma curva fechada, uma cena. Restos de uma corda, um pedaço de lona rasgado e, mais adiante, pegadas que terminavam em direção ao riacho. Valentina agachou-se e apanhou um fio de pele que se pegara num galho, um tufo, talvez de gitana, talvez de um outro animal. O coração lhe deu um salto e a certeza de que algo havia acontecido fez o ar apertar. Não muito longe, murmurou Iracema, segurando a mão de Valentina. O grupo seguiu até a margem do riacho, onde a água corria leve e refletia as nuvens. Ali, no lamaçal, havia marcas de corda fresca e o sinal de um impulso. Alguém havia tentado cruzar e fora interrompido. Um pedaço de pano com a inicial R estava preso numa raiz. O óbvio e o implícito se juntaram numa só pista. Alguém levara a gitana, e a direção apontava para fora, para a estrada principal. Valentina, de pé, olhou para a trilha que se abria e sentiu, por um instante, que a justiça poderia caminhar com ela. À sua volta, as vozes se fizeram uma só. Combinadas, decidiram que iriam atrás. Não para travar um confronto de punhos, mas para trazer Gitana de volta e, se preciso, enfrentar olhos que só veem papel. Enquanto isso, na praça, o notário preparava o relatório e a polícia organizava uma busca formal. O jovem advogado de Ricardo consultava notas, procurando brechas que pudessem transformar aquela noite em silêncio legal. Mas, para Valentina e para a gentalha que agora a acompanhava, a verdade tinha passo e pegada. E não havia papel no mundo que outrora pudesse abafar o som de passos vindos da madrugada. A tarde caía quando o grupo chegou ao entroncamento principal. Ali, entre a estrada de terra e as colinas, havia uma espécie de encruzilhada, onde viajantes deixavam mensagens em pedras. Um homem sentado numa carroça que vendia mel acenou quando viu o grupo. Ele trouxe notícias. Um homem que vestia botas grossas e um cordão com as iniciais R fora visto tomando a estrada para a cidade vizinha. O alerta foi dado. A busca tornava-se corrida. Sem perder tempo, Valentina voltou para a praça para acertar com a polícia um plano. A lei seguia seu caminho oficial, mas a comunidade agora mobilizada tinha pressa. A tarde tingiu o céu de vermelho e na praça o cheiro do queijo misturava-se com a esperança e com o medo. Havia ainda muita coisa a esclarecer. Documentação, depoimentos e a revelação de que o bilhete da mãe era talvez a chave sentimental que faria ver a todos quem era dona da história. Quando o sol se pôs atrás da serra, 2 carros de polícia rumaram na direção indicada, seguidos por um pequeno comboio de moradores. Valentina ficou na praça, com o reboço preso ao corpo, olhando a trilha que os passos haviam deixado. Não era apenas uma luta por um animal, era o embate entre quem reduz vidas a registros e quem entende que memória é carne. E enquanto a noite avançava, as lanternas cortavam a estrada de poeira, buscando um rastro que levasse de volta aquilo que a mãe de Valentina havia entregado como herança. A cidade ficou, por algumas horas, suspensa entre a lei e a ação, aguardando a resposta que só o caminho poderia dar. O vento trouxe um cheiro de lenha queimada e, por um instante, Valentina acreditou que a noite guardava mais coisas boas do que medo. Mas a praça continuava pesada de espera. As cadeiras vazias ao redor da fonte, o sino da igreja que marcava as horas e a lua que empurrava sombras longas sobre o piso de pedras.
Ela permaneceu ali, de pé, com as mãos cruzadas por baixo do reboço, como se abraçasse o próprio tronco para aquecer a resolução. Foi o menino que voltou primeiro, correndo como se tivesse algo de urgente dentro do peito. Eles acharam pegadas de caminhão perto do trevo, disse, ofegante. Tinham marcas de roda novas. Um policial falou pelo rádio que seguiram até o antigo galpão do Nilo. Voltaram para avisar que iam cercar, mas pediram que ninguém se metesse sem escolta. Valentina sentiu a respiração falhar por um instante. Nilo era um homem que sempre comercializava gado nas feiras. Tinha um galpão há tempos fechado na entrada da cidade. Quando o menino contou, algumas pessoas trocaram olhares. Havia memórias de negócios que atravessavam a linha entre o permitido e o que se fazia nas sombras. O jovem advogado de Ricardo aproximou-se com o bloco de anotações na mão. A luz da lanterna desenhava no rosto dele um cansaço que tentava disfarçar com certeza jurídica. Precisamos protocolar tudo, falou, em voz baixa. Documentos, registro do boletim, testemunhas assinando. Sem isso, qualquer apreensão pode ser questionada. Valentina olhou para ele. E se a apreensão só servir para devolver Gitana a quem a levou? Rebateu. A lei serve para proteger, não para proteger quem rouba memórias. O policial que coordenava as buscas, um homem de olhar firme chamado André, saiu da viatura com a máscara molhada de suor. Havia poeira escura em suas botas e o rádio pendurado no peito chiava de vez em quando. Recebemos informação de um carro que passou no trevo, seguindo para o asfalto, disse ele. Um caminhão com lona, placa parcialmente coberta. O Nilo, acrescentou, pensativo, tem um curral nos fundos do galpão. Pedimos reforço da delegacia da cidade vizinha. Vamos cercar e precisaríamos de quem conhece a terra. Valentina sentiu o corpo inteiro despertar. Vou com vocês, afirmou, para que não restassem dúvidas. Iracema apertou sua mão e na praça formou-se uma pequena fila de rostos decididos. Homens com lanternas, mulheres com lenços na cabeça, alguns jovens com motos que oscilavam as luzes como se hesitassem em acender. Antes de partirem, Valentina voltou à casa da mãe, pegou o bilhete amarrotado e o guardou no bolso do reboço, junto ao fio de cabelo que encontrara na trilha. Era um talismã frágil, mais certeiro que qualquer procuração. Quando caminhou de volta para a companhia que se formava, o notário levantou-se e caminhou até ela. O documento do registro, ele disse, não era apenas papel, era a prova de que memória tem dono. Tomei nota, murmurou. Se for preciso, dou testemunho. O comboio avançou pela estrada lamoça, lanternas criando mapas de luz sobre os corpos de arbustos. O ar cheirava a terra molhada e a gasolina. Cães latiram em quintais distantes. Seguiram por um atalho até o galpão do Nilo, uma construção de aço e madeira que a lua recortava com dedos prateados. Havia uma sensação de vigilância no ar, como se a terra soubesse que algo indevido havia passado por ali e quisesse testemunhar. Os primeiros a chegar foram os policiais. Um silêncio tenso desceu quando as lanternas iluminavam a fachada raspada do galpão. Pelo lado de dentro, ouviu-se o som surdo de um motor. André gesticulou e alguns homens recuaram para cobrir as saídas. Valentina ficou um passo atrás, perto de Iracema, com o coração batendo no mesmo compasso da madeira da porta. Estamos aqui para recuperar o que foi levado, disse André, firme. Se houver resistência, vamos agir com o que a lei permite. Vocês, por favor, aguardem. As portas do galpão rangiam enquanto policiais empurravam. O ar que saiu era quente, perfumado por feno velho e pelo cheiro metálico de ferro. Dentro havia sombras compactas, prateleiras vazias e, mais ao fundo, o contorno de uma lona grande cobrindo algo que respirava abaixo. O som que ecoou primeiro foi o relincho agitado de um animal. Um dos homens retirou a lona num movimento preciso, e ali estava a Gitana, suja, mas viva, os olhos arregalados como janelas muito limpas que acabaram de ser abertas. O som que subiu foi mais próximo de um soluço coletivo do que de um grito. Valentina avançou, esquecendo-se do protocolo.
Ao tocar o corpo quente de Gitana, sentiu a respiração do animal bater contra a palma como se fossem pequenos pezinhos. Está viva, murmurou. Está viva, meu Deus! Iracema agarrou-a pelo ombro, os dedos firmes como correntes. Trouxeram-na para vender, disse, com voz embargada. Acharam que ninguém viria procurar por coisas que têm nome. Um homem que vestia botas grossas e um colete sujo aproximou-se com passos longos. Era o Nilo. Os olhos dele pareciam pequenos pedaços de carvão. Não sei de nada, disse, com voz áspera, quando André o questionou. Mas nem todos os olhos eram indulgentes. Um dos moradores apontou para a lona rasgada e mostrou o pedaço de teno com a inicial R. Isso aqui, disse ele, tinha no galpão. Isso aparece com frequência nos negócios do tal de Ricardo. Uma tensão cortou o ar. O jovem advogado de Ricardo deu um passo à frente, rompendo a névoa de poeira. Isso não é prova, disse, tentando mediar. André ergueu a mão como se pedisse calma. A polícia procedeu com o recolhimento do animal e com as perguntas a Nilo. Alguns homens do comboio foram revistados. Um papel rasgado com letras apagadas apareceu entre as tábuas. Havia marcas de ferrugem que poderiam ter vindo de um gancho de curral. O notário, que acompanhava tudo com olhos que varreram cada detalhe, pegou notas e colheu assinaturas de quem testemunhava. Gitana foi conduzida para a viatura adaptada, mãe e comunidade em círculo ao redor, como se estivessem assistindo a uma peça em que o sagrado e o terreno se misturavam. Valentina ajeitou o rebozo de Gitana, sussurrando palavras que soavam como bênção, nomeando aquilo que recuperavam, reconstituindo a memória do corpo. Quando retornaram à praça, já eram pequenas horas de madrugada. A cidade parecia ter tomado um fôlego, as janelas acesas como olhos vigilantes. O jovem advogado aproximou-se novamente de Valentina. Podemos entrar com uma medida cautelar, disse. Requerer a apreensão de bens vinculados aos suspeitos até a conclusão do inquérito. Será estratégico. Valentina olhou para o bilhete no bolso e lembrou-se de quando a mãe dobrara aquelas letras com dedos pacientes. Eu quero é que quem fez isso apareça, disse com voz firme. Não apenas que responda por Gitana, mas que responda por tudo o que tirou das pessoas sem pedir licença. Memórias não cabem em papel, mas o papel ajuda a provar quando o mundo quer esquecer. Houve silêncio. Iracema, segurando um copo de café emprestado, aproximou-se da viatura e tocou o flanco de Gitana, que agora cheirava a feno e a erva verde, recuperando forças. Você viu? Sussurrou, como se falasse com um anjo. Você voltou para nós. A notícia correu pela cidade como um pássaro liberto. Na manhã seguinte, o jornal local trouxe uma manchete modesta. Animal recuperado, investigação em curso. A fotografia mostrava Valentina ajoelhada ao lado de Gitana, o rebozo formando um arco sobre o rosto da mulher. Ricardo não deu entrevistas. Alguns deixaram comentários no bar. Outros, em tom de cuidado, evitaram pronunciar seu nome alto. As diligências prosseguiram. A polícia abriu inquérito. O jovem advogado de Ricardo, agora mais prudente, teve de responder a perguntas profundas. Ele sabia dos negócios obscuros com animais que às vezes passavam pela cidade, saudáveis como troféus e, em outras, marcas de expropriação. Há quem fature com o desaparecido, disse a um repórter com ar de quem só queria esclarecer. Valentina, por sua vez, não esperou apenas pelo papel. Reuniu a comunidade numa reunião improvisada na casa da igreja. Pediram que testemunhas comparecessem, organizaram guardas noturnos para evitar novas investidas. Combinaram de cuidar de Gitana até que ficasse forte. Não é só por ela, disse Valentina, a voz firme no centro do círculo. É por tudo que ela representa. Se a gente não se levantar, vão achar que podem levar nomes e lembranças como coisas sem dono. Dias se passaram em que a rotina se enredou com vigilância. Gitana recuperou brilho no pelo, com cuidados simples, água limpa, feno fresco, mãos que acariciavam durante as tardes.
A avó de Valentina trouxe uma camada de sabão perfumado e lavou as manchas mais visíveis. Crianças fizeram desenhos e deixaram no curral um símbolo de proteção, um ramo de alecrim amarrado ao portão. Mas nem tudo se ajeitava. A apuração policial encontrou indícios de transações suspeitas ligadas a um homem que era parceiro de negócios de Ricardo em outras épocas. O nome aparecia nos recibos, nas notas de compra de animais desviados. Alguns apontadores do mercado de gado mencionaram uma remessa recente que não estava nos registros oficiais. Parecia haver uma rede mais ampla do que a cidade cheirava. Numa tarde em que o céu ameaçava chuva, um carro preto parou diante da praça. Um homem de terno saiu dele, passo medido, e caminhou diretamente até o notário. Chamava-se Joaquim, trabalhava na cidade vizinha como oficial de registro de marcas e terras. Trajava gravata fina, como se quisesse dizer que havia ordem nas coisas. Fui enviado para verificar documentos, anunciou, mostrando um papel timbrado. Há reclamações de apropriação indevida de animais em várias cidades da região. A notícia entrou nas casas como vento. Para Valentina, que ouvira tanto de burocracia, aquilo significava que o caso ganhava dimensão além dos limites da cidade. Mas também trouxe apreensão. Quando as coisas saem dos laços locais, tornam-se difíceis de tocar. Não vamos deixar que redes e papéis afinem uma versão do mundo onde memória vira mercadoria, disse Iracema, preocupada. E quando o caso ficar longe, as pessoas ficam mais vulneráveis a barganhas. Valentina respondeu com a seriedade que já vinha pesando em seus ombros. Então trazemos a luta até onde ela tiver que ir, disse. Não vamos deixar que redes e papéis afinem uma versão do mundo onde memória vira mercadoria. Enquanto as investigações avançavam, porém, surgiram sinais de que nem todos os nós da rede estavam soltos. Em um diário do ferreiro local, apareceu referência a um caminhão que levou carga às pressas numa noite de lua nova. Numa conversa de bar, um caminhoneiro comentou sobre uma parada em um aterro clandestino, onde cargas eram trocadas por notas velhas. E, numa reviravolta que ninguém esperava, um dos homens detidos na operação do galpão reconheceu, entre soluços, que havia recebido ordens diretas de alguém com iniciais R. A inicial R, que antes parecia apenas sinal num pano, tornava-se agora um sinal de conjunção entre fios. Apontava para negócios antigos, para trocas de fazendas por promessas, para contratos que não eram escritos, mas se cumpriam com olhares. Ricardo, cujo nome havia sussurrado em cantos, voltou agora à cena como presença forte e discreta. Compareceu ao cartório, pediu documentos, evitou a imprensa. Era como um rei antigo que preferia não combater com espadas, mas com papéis. Para Valentina, a guerra não era contra um homem só, mas contra a lógica que transformava laços em mercadorias. No entanto, havia também a dor pessoal de ver que a cidade, tomada pela pressa de provas, às vezes esquecia o humano. A mãe de Valentina, abatida, aparecia menos, mas sempre deixava uma cesta com mantimentos e um bilhete. Obrigado, escreveu num papel, com a letra tremida, por devolver o que é nosso. Uma manhã, houve um chamado do delegado. Descobriram que parte das negociações passara por um mercado fechado na cidade grande. Havia notas e havia também uma figura vista ao volante de um carro com o emblema de R. Precisamos conduzir inquérito ampliado, disse André. Mas isso exige logística. Precisamos levar testemunhas à delegacia central, levar arquivos, provas. Valentina ponderou. Ela sabia que levar a luta adiante implicaria em viajar, em enfrentar salas cheias de mesas e em prolongar um calor de disputa que poderia deixá-la exausta. Mas algo dentro dela recusava recuar. Eu vou, declarou. Vou até onde for preciso. Por memória, por justiça, por gitana. Os olhares encontraram-se. Houve um assentimento silencioso, uma soma de pequenas forças decididas a não ceder.
Iracema penteou os cabelos com as mãos, ajeitou o lenço e acenou. Outros ofereceram carro, dinheiro para a passagem, tempo livre. Na noite anterior à partida para a cidade grande, a comunidade se reuniu ao redor do curral. Havia uma sensação de despedida e promessa. Gitana, agora robustecida, mastigava preguiçosamente. Valentina acariciou o dorso do animal e sentiu uma paz que vinha de coisas simples, do calor do pelo, do cheiro de feno, do peso de um bilhete no bolso. Vamos, sussurrou, e não vamos voltar só com papéis. Quando os faróis se acenderam pela estrada, Valentina subiu ao carro com a certidão notarial, o bilhete da mãe e por trás a presença de uma cidade que caminhava junto. Enquanto o carro deixava a praça para trás, ela olhou uma última vez. As luzes da casa da mãe, a igreja, o galpão que agora estava vazio. Algo se fragmentou e se costurou ao mesmo tempo. A sensação de que aquilo que se faz por amor deixa marcas mais resistentes do que qualquer placa de metal. No trajeto para a cidade grande, o rádio chiou com notícias diversas, jogos de futebol, chuvas anunciadas e uma reportagem menor sobre um protesto de trabalhadores. Valentina deixou o rádio no mudo e deixou que o silêncio preenchido de expectativa tomasse conta. Haviam estradas por percorrer, papéis por apresentar, perguntas por fazer. E no bolso, o bilhete, como uma promessa dobrada. Ao chegarem na delegacia central, foram recebidos por um ambiente diferente. Corredores frios, secretárias com pranchetas, o tilintar distante de telefones. Era ali que o fio da cidadezinha se encontraria com a teia maior. Tragam as provas, instruiu o delegado que os recebeu. Um homem de expressão cansada, mas de voz firme. O notário se encarregou de apresentar o boletim e as assinaturas. O jovem advogado, agora mais frio, organizou as fotos e os recibos. Iracema descreveu com clareza os passos notados na trilha, e Valentina, ao falar, sentiu que cada palavra era como uma pedra colocada numa construção que finalmente se erguia. Não é só por Gitana, disse ela, olhando nos olhos do delegado. É por tudo o que isso representa. Pessoas, memórias, nomes. O delegado fez anotações. Havia então um mapa onde linhas se encontravam e um plano que se desenhava. Intimações, buscas, pedidos de quebra de sigilo fiscal. As engrenagens da justiça começaram a girar com o peso da cidade inteira depositado ali. Mas enquanto as máquinas do Estado se postassem em movimento, Valentina percebeu algo que já sabia. Não bastaria alcançar as pessoas. Era preciso que a memória local ficasse íntegra. E para isso, teriam de enfrentar não apenas um nome, mas um sistema que fazia de tudo uma troca. Na saída da delegacia, quando o carro cruzava o portão, alguém correu atrás, um homem de rosto cansado que trabalhava na feira. Viram, disse ele, o caminhoneiro que levou a carga falou de um galpão em São Bruno. A placa havia sido trocada depois da curva da ponte. Ele apontou para o horizonte, onde o dia começava a clarear. Parece que querem puxar os fios para longe. Valentina respirou fundo. O sol nascente recortava a estrada e a promessa de um novo dia vinha amassada em luz. Ela pegou o bilhete e o colocou na palma da mão, como se pudesse lê-lo como amuleto. Então vamos, murmurou, seguimos os fios. Não vamos deixar que apaguem o que nos pertence. E assim partiram, novamente, com a sensação de que a viagem não se resumia a recuperar um animal. Era uma busca para restituir sentidos, para lembrar que a cidade era feita de nomes que não podiam ser vendidos. Enquanto o carro avançava em direção à ponte, uma pequena delegação de moradores ficou na praça, de vigília, sustentando a chama que havia nascido no rebozo de uma mulher que se recusou a esquecer.